Olá, sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento humano e comportamental para empresas, líderes e equipes. E hoje eu quero conversar com vocês sobre quais são os erros que você não pode cometer, quais são os erros que podem estar atrapalhando a sua carreira. Vamos lá. O primeiro erro é a não definição de nicho. O que isso significa? Não definição de quem você quer atender, porque não existe isso de que eu atendo todo mundo. Quando você atende todo mundo, você não consegue ter uma comunicação efetiva com o seu público, porque isso atrapalha em todos os outros erros que talvez você possa estar cometendo. Quando você não tem nicho, você não consegue definir o segundo ponto, que talvez seja um dos problemas, que estão atrapalhando a sua carreira. Quando você não tem clareza de quem você quer atender, você não consegue definir quais são as dores, quais são os desejos, quais são os problemas deste público, deste cliente ideal que você quer atender, certo? E quando você não consegue identificar quais são as dores, quais são os problemas, quais são os desejos, aí vem o terceiro erro, que é você não consegue construir serviços que atendam às necessidades desse seu cliente. Agora eu quero detalhar um pouco com vocês cada um desses. A questão do nicho, certo? Da definição do nicho. Eu sei que quando a gente sai das nossas formações, quem fez aí, quem é coach, principalmente quem é coach, sai da formação achando que pode atender todo mundo, Isto não é verdade, quer dizer, você até pode atender todo mundo, mas você precisa definir quem é que você quer atender. E aqui muitos pensam assim, Mas Liana, eu ainda não tenho um público definido, eu ainda não sei quem que eu quero atender. Aqui você tem dois caminhos, certo? Um deles é fazer um trabalho de definição de nicho, para poder definir quem é que você quer atender. Ou você precisa ter um serviço, que este serviço se conecte com todos os públicos. Por exemplo, deixa eu explicar, certo? Você diz assim, não, mas quem é coach aqui, Mas eu trabalho com, eu sou coach, eu trabalho com coaching. Coaching atende todo mundo, Ok. Só que se você ficar pensando e querer conversar com todo mundo, o que acontece? Você não conversa com ninguém. E você não conversa com ninguém porque você não consegue identificar as dores, os desejos desse seu cliente ideal, combinado? Mas você tem um segundo caminho, que é poder ter algum serviço que atenda, entre aspas, todos os públicos, Por exemplo, e aí são pouquíssimos serviços que atendem quando você não tem um público definido. Por exemplo, um dos serviços que atende é o mapeamento comportamental. Por quê? Porque ele faz uma entrega muito específica na linha do autoconhecimento. Mas mesmo assim, sempre que você estiver falando, querendo conversar com um público para vender o mapeamento, você precisa cada vez falar com um público específico. Por exemplo, você essa semana vai conversar com quem está em transição de carreira e necessita fazer um processo de autoconhecimento porque está se deparando com dificuldades no mercado, Não está sabendo como se colocar no mercado, está em dúvida entre várias profissões ou várias oportunidades, ou não sabe se vai continuar no mundo corporativo ou se vai montar o seu negócio, percebem? Você mesmo através de um produto que atenda a grande maioria dos públicos, quando você vem para a sua comunicação, você precisa ser específico, certo? Porque, por exemplo, vou pegar esse exemplo que eu estou usando com vocês. O mapeamento comportamental, ele é um trabalho que se aplica em basicamente todos os nichos, certo?
Só que você não vende autoconhecimento. E este é um erro, né? Você não vende autoconhecimento, você vende a solução para um problema. Então, por exemplo, se você está conversando com pessoas que estão querendo fazer transição de carreira, você vai conversar sobre os problemas que essa pessoa está tendo. E aí você vai vender o mapeamento. Por exemplo, você está conversando com líderes, né? Você vai falar da importância dos perfis comportamentais, você vai falar da importância das linguagens de valorização e reconhecimento. E o quanto isso impacta no desempenho da equipe, o quanto o líder identificar o seu perfil comportamental e o perfil comportamental da sua equipe ajuda na sua gestão e nos seus resultados. E aí você vende o mapeamento, percebe? A gente nunca consegue conversar com todo mundo. Esse é o erro que muitos profissionais cometem, né? Eles não, como não têm um nicho definido, né, não conseguem identificar quais são as dores, quais são os desejos, né, do seu cliente potencial. E aí você não vende, você pode ter o melhor serviço que você não vai vender, certo? Então, primeiro ponto, você precisa ter o seu nicho definido, ou você precisa ter um serviço que atende vários nichos, ok? Mas quando você estiver fazendo as suas campanhas de venda, a sua fala de venda, ela tem que ser específica para públicos, certo? Porque muitos me dizem assim, Liana, eu ainda não defini o meu nicho, eu ainda não sei com quem eu quero trabalhar. E aí, um caminho é você ter um serviço que atenda vários públicos e conseguir se comunicar, fazer comunicações específicas para aqueles públicos que você pensa que você poderia gostar de atender. Para que você tenha esse primeiro contato, já fature, né? E possa conhecer melhor os públicos para daí se definir. Mas você não vai fugir de ter que escolher um público, certo? De ter que escolher um nicho específico. Quanto mais inespecífico você é, menores são as suas chances de alavancar o seu negócio, de alavancar a sua carreira. Por quê? Porque você não consegue conhecer realmente o seu cliente potencial, você não consegue conhecer quais são as dores, quais são os desejos, e as pessoas não compram metodologia, elas compram soluções para os seus problemas, certo? Então, a primeira questão, o primeiro erro é esse. E o segundo erro é esse que eu comentei, né? Quando você não tem um nicho definido, que você quer atender todo mundo, você não consegue definir as dores e os desejos do seu cliente. E aqui tem uma outra questão no sentido de nicho, né? De definição de nicho. Você precisa ter muita clareza do que é que você quer para o seu negócio, certo? Porque nós temos vários públicos, vários nichos que você pode atender se você trabalha com desenvolvimento, certo? Se você trabalha com desenvolvimento humano e comportamental. Tem muitos nichos que você pode atender. Só que aí você precisa ter clareza também de quais são as metas do seu negócio. O que de verdade você quer em termos de negócio, do seu negócio. Porque tem alguns nichos que são pagantes, tem outros nichos que são menos pagantes e tem outros nichos que não são pagantes. E aí, daqui um pouco, você está definindo que você quer faturar 30, 50 mil por mês, mas você está num nicho que paga pouco. Então, ou você vai ter que ter uma agenda cheíssima em alguns nichos, mesmo com a agenda cheia, você não vai, né? Você não vai atingir a sua meta. Então, você sempre precisa levar em conta isso, certo? Quais são as suas metas? Qual é o negócio que você quer ter, né? Quanto você quer faturar? E este nicho que você está pensando ou que você está definindo é um nicho pagante? É um nicho onde você consegue vender vários serviços para esse mesmo nicho? Porque esse é outro problema. Alguns nichos
a sua esteira de serviços se resume a 2 serviços. E aí, qual é o grande problema disso? O grande problema é que você vai ter que sempre estar prospectando e vendendo. E como eu sei que prospectar e vender, né, não é uma das ações que mais os profissionais de desenvolvimento gostam de fazer, você precisa pensar nisso, certo? Tem alguns nichos, né? E o que é importante quando você vai definir seu nicho? Né? Você precisa, claro, né, ter afinidade, gostar de lidar, né, com esse tipo de pessoa, com esse tipo de problema, com esses desejos que esse tipo de profissional, né, ou de cliente pode ter. Então, você precisa ter uma identificação, sim, certo? Segundo, você precisa analisar se é um nicho pagante, né? Se ele vai corresponder ao que você deseja enquanto negócio, no seu negócio, certo? E é por isso que eu sempre falo das empresas, né? Eu sempre falo das empresas, por quê? Porque quando a gente está pensando no cliente ideal, né, você precisa, um dos pontos, porque assim, ó, quem é o cliente ideal, né? O cliente ideal é aquele que sabe que tem um problema, ele vê as consequências deste problema, ele quer solucionar este problema, ele tem dinheiro para pagar e ele se conecta com você, certo? Tem nichos que sabem que tem um problema, já visualizam as consequências deste problema, querem resolver, mas não tem dinheiro para pagar. E aí, isso você precisa levar em conta. E aqui tem um erro, né, que muitos profissionais cometem, que é o seguinte, né? Muitos profissionais da área de desenvolvimento, quando eu falo de empresas, né, pensam assim, nossa, Deus o livre, empresa eu não quero, por vários preconceitos e por realmente não conhecer esse nicho, né? Mas muitos têm, por exemplo, temas específicos que querem trabalhar, certo? Por exemplo, tem pessoas que são, vamos lá, especialistas e gostam muito, estudam muito crenças limitantes. Perfeito, certo? Este pode ser um tema seu, certo? Este pode ser uma linha de negócio sua. Só que ninguém compra a solução de crenças limitantes. Você precisa transformar isto em serviços, certo? E você pode trabalhar isso dentro de empresas, qualquer tema que tenha a ver com desenvolvimento. Você pode trabalhar dentro de empresas, desde que você adeque a sua linguagem e que você transforme isso em serviços, porque este é o terceiro problema, né? Qual é o terceiro problema? O erro, né, que atrapalha muitos profissionais é não conseguir transformar o seu conhecimento em serviços, e em serviços que sejam demandados pelo mercado. E quando a gente fala em serviços que sejam demandados pelo mercado, o que eu quero dizer com isso? Serviços que atendam, solucionem os problemas ou ajudem os seus clientes a atingir os seus objetivos. Percebem que tudo está ligado no nicho? Que tudo está ligado a com quem você quer trabalhar? E a questão dos serviços é outro ponto fundamental, mas fundamental mesmo. Conheço centenas de profissionais com 1.500 formações, certo? Com muito conhecimento e que literalmente não conseguem vender, não conseguem faturar. Sabe por quê? Porque não conseguem transformar o seu conhecimento em serviços. Foi como eu disse antes, por exemplo, ninguém compra, eu quero trabalhar minhas crenças, quero acabar ou quero melhorar, quero trabalhar as minhas crenças limitantes. Primeiro, a grande maioria das pessoas nem sabem o que significa crenças limitantes. Vou pegar um outro exemplo mais simples, certo? Ninguém compra autoconhecimento, certo? Ninguém compra desenvolvimento.
As pessoas compram soluções para os seus problemas. Por exemplo, nós temos, né, o Master, a nossa formação em Master Analista Comportamental. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito dentro da formação, que é o seguinte, né? Porque o que um mapeamento comportamental faz? Tô pegando aqui um exemplo para vocês, certo? O que um mapeamento comportamental faz? Um mapeamento comportamental, ele faz realmente um mapeamento da pessoa, certo? Do seu perfil, das suas forças, das suas âncoras, das suas linguagens, né? De como ela faz gestão do tempo, da sua positividade, do seu bem-estar, certo? Só que ninguém compra isso. O mapeamento comportamental, ele é um serviço que é um grande diagnóstico para a pessoa, que é o primeiro passo de qualquer processo de desenvolvimento, que é o autoconhecimento. Só que as pessoas não compram autoconhecimento. Elas compram a solução para os seus problemas. Então, vamos lá. Um líder que esteja com dificuldade de ter resultados, que esteja com dificuldades de lidar com a sua equipe, muitas vezes o grande trabalho a ser vendido para ele num primeiro momento realmente é um mapeamento comportamental. Só que ele não vai se conectar com você se você ficar falando que ele precisa se autoconhecer. Ele não vai conectar com você se você ficar querendo vender mapeamento. Ele vai se conectar com você se você falar das dores dele, das dificuldades dele, do quanto ele não está conseguindo resultados com a sua equipe, do quanto ele não está conseguindo, né, engajar a sua equipe, o quanto ele está sobrecarregado. E a partir disso, aí sim você vai dizer, bom, e talvez isto tenha a ver com o seu perfil. Talvez você não esteja aproveitando as suas forças, talvez você não esteja sabendo trabalhar com as linguagens de valorização e reconhecimento da sua equipe. Você sabia que as pessoas se sentem valorizadas e reconhecidas de forma diferente? Você sabia que as pessoas, quando elas não se sentem valorizadas e reconhecidas, elas não se engajam? E você sabia que as pessoas têm jeitos diferentes de funcionar e lidar com a vida? E você, como líder, precisa entender, em primeiro lugar, qual é o seu estilo, qual é a sua linguagem, quais são as suas características. Porque a partir disso, aí sim, você consegue começar a olhar para a sua equipe e identificar estes pontos na sua equipe também. Percebem? O que eu estou vendendo aqui? Eu estou vendendo mapeamento comportamental. Mas eu não estou dizendo que ele precisa se autoconhecer. Eu estou partindo do problema que ele tem ou do desejo que ele tem. Por exemplo, estou trabalhando com meu nicho, meu público, trabalho com carreira, transição de carreiras. Eu não vou chegar dizendo que a pessoa precisa se autoconhecer. Eu preciso dizer que, né, talvez, e aí nós temos vários públicos, né, que talvez ela tenha se desligado, né, esteja aí no mercado e nesse momento da carreira dela ela está em dúvida se ela realmente tem que buscar uma nova recolocação ou se é o momento para ela pensar, e talvez ela já esteja pensando que este é o momento dela abrir o negócio dela, que ela tanto sonhou. E quais são as diferenças de você estar no mundo corporativo ou de você ter o seu negócio? E aí você vai falar sobre isso. E aí você vai dizer que ela precisa também se reconhecer com muita profundidade, com muita propriedade, até para que ela possa tomar a decisão certa. E que se ela for se recolocar, ela possa escolher e se colocar de uma forma, escolher o tipo de empresa que ela quer. E aí você pode falar, né, de todas as frustrações, de todo o estresse, de toda a sobrecarga que talvez ela tenha tido até hoje. Ou, se ela quer abrir o negócio dela, né, qual é o melhor tipo de negócio que fecha
com o seu estilo, com as suas âncoras, com os seus motivadores. Porque senão daqui a um pouco você vai estar com um negócio e sofrendo com ele. Você está falando com empreendedores, né? Empreendedores que estão aí, né, querendo fazer seu negócio alavancar, sobrecarregados, né, começando aí a constituir uma equipe, né? Ou com uma pequena equipe já constituída, mas que não está conseguindo lidar, não está conseguindo alavancar. É dessa dor que você vai falar. E é o serviço para solucionar esta dor que você vai vender. Me faço clara? Me digam aí, por gentileza. Porque esses são os principais problemas, certo? Que talvez estejam atrapalhando você de construir o seu negócio, né? E realmente ter sucesso no seu negócio, que é a falta de definição do seu nicho, com quem você quer trabalhar. A partir disso, você não define, você não consegue identificar as dores, as necessidades do seu cliente e, consequentemente, você não consegue elaborar serviços. Isso é outra questão. Pare de vender metodologia. Ninguém compra metodologia, certo? E eu sei que é difícil estruturar serviços a partir do nosso conhecimento. Quem é da área de desenvolvimento adora conhecimento, mas tem muita dificuldade em transformar em serviços. Esse é um cuidado que eu sempre tenho com os nossos alunos aqui do Instituto. Eu sempre entrego serviços prontos, porque eu sei que é muito difícil transformar o conhecimento em serviços que sejam demandados pelo mercado e que você realmente possa vender. Mas se você não fizer isso, você não transformar o seu conhecimento numa solução para o seu cliente, você não vende mesmo. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais o seu negócio, né, não está como você quer. Talvez seja isso que esteja atrapalhando o seu desenvolvimento. Ok? Então hoje era sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Para e pensa aí. Você tem um nicho definido? Você entende as dores, as necessidades desse seu cliente? E você tem serviços estruturados que atendam esta necessidade, esta dor, este desejo do seu cliente? Porque é só assim que você vai se conectar com ele. Eu costumo dizer o seguinte, né? Que quem diz e quem se coloca no lugar de que atende todo mundo, certo? E que ajuda todo mundo, sinceramente não ajuda ninguém. Quem diz que atende todos os nichos, todas as áreas, eu sinto em dizer, você não é especialista em nada e você deve ser muito superficial. E isso não é só na área de desenvolvimento, pessoal, isto é em todas as profissões. Eu sou psicóloga de formação, certo? Eu sou psicóloga de formação. Quando eu saí da faculdade, eu saí com o título de psicóloga, certo? Eu sabia um pouco de tudo e não sabia muito de nada. O que eu precisei fazer? Me especializar. E eu me especializei em empresas, em desenvolvimento humano e comportamental para empresas, para líderes, para equipes. Por quê? Por que eu escolhi este nicho e não escolhi, por exemplo, a clínica? Né? Que na época era a grande menina dos olhos, né, de quem fazia psicologia. Porque eu já tinha uma ideia que eu queria ter um negócio sustentado. E eu sabia que se eu fosse para a clínica, eu ia atender no 1 a 1. E eu sabia que as pessoas levam um bom tempo para resolver realmente investir no seu desenvolvimento. E que terapia era um processo que levava muito tempo. E eu sabia que, por mais que eu sempre digo que bom se todo mundo, de verdade, pudesse fazer terapia, certo? Só que eu sabia que tinha uma grande demanda de mercado, muita gente precisa fazer terapia, certo?
Só que a grande maioria não está disposta a pagar o preço. Então, isto não estava condizente com a carreira profissional que eu queria construir. Porque eu queria ter um negócio, eu queria ganhar bem, eu queria poder sim ajudar muitas pessoas, mas eu queria ter um negócio lucrativo e sustentado. Foi por isso que eu escolhi trabalhar com empresas. Só que aí eu precisei me especializar. Eu precisei buscar conhecimento específico desta área. Porque aqui tem uma questão, né, que é real. Quem trabalha com tudo, né, não é especialista em nada. Você pega um médico, o médico, né, quando ele sai da faculdade, ele é um clínico geral. Vamos lá. Você vai num clínico geral, claro que você vai. Quando você não sabe o que você tem, você vai num clínico geral. Me conta, você paga R$500, R$600 por uma consulta com um clínico geral? Eu aposto que não. Eu aposto que não. Mas você vai num clínico geral. E tem um monte de clínico geral. O valor dele cai. Aí, ok, você vai e ele diz, você tá com um problema X. Você trata com um clínico geral ou você vai buscar um especialista? Eu não tenho dúvida que se for algo mais sério, você vai buscar um especialista. E aí você vai pagar R$500, R$600 por uma consulta. A lógica é a mesma para nós que trabalhamos com desenvolvimento. Não é nada diferente. Nada diferente. Certo? Eu, como psicóloga, quando você sai da faculdade, você pode atender clínica, você pode atender, eu só vou pegar nesta área. Você pode atender criança, adolescente, adultos, casais. Quem atende, o psicólogo que atende todos eles pode saber que ele não é bom em nada. Por quê? Porque para ser bom exige estudo, exige profundidade, exige você realmente se aprofundar naquele conhecimento. E não é possível você aprofundar em tudo. Por exemplo, vou pegar empresas que eu já disse para vocês por que eu decidi por empresas. Eu decidi por empresas porque, primeiro, eu não me identifico com a clínica, certo? Um a um, ficar tratando de problemas, não. Eu não me identifico com a clínica, certo? Segundo, eu queria ter um negócio lucrativo sustentado. Eu tenho um monte de colegas da faculdade, certo? Não vou contar para vocês quanto tempo faz isso, combinado? Mas eu tenho colegas do tempo de faculdade que não ganham 1/10 do que eu ganho. É porque elas são ruins? Não. É porque talvez elas focaram no nicho que não permite ter este tipo de faturamento. E isso não quer dizer realmente que elas não sejam boas. Tem muitas que são excelentes, mas estão num nicho que paga pouco. Estão num nicho que paga pouco. Então, essa é uma escolha que nós temos que fazer, porque é a sua carreira, é a sua profissão. E por isso que eu tô sempre aqui falando para vocês de empresas. Porque empresas é um dos melhores nichos para se trabalhar. E um dos melhores em vários sentidos. Primeiro, quando você trabalha com empresas, você impacta centenas de pessoas ao mesmo tempo. Então, a sua contribuição social, a diferença que você faz no mundo é enorme. Segundo, empresas são um dos nichos que melhor pagam e melhor remuneram os profissionais de desenvolvimento. Porque elas são boazinhas? Não. Porque elas entendem que a empresa, não é melhor do que o seu quadro de colaboradores, do que o seu quadro de liderança. Elas sabem que elas são obrigadas a investir se elas quiserem alavancar o negócio delas. Terceiro,
Quando você trabalha com empresas, você pode ter aí de 15 a 20 serviços que você vende para o mesmo cliente. Me conta, qual é o nicho que permite você ter 15 serviços para vender para o mesmo cliente? Me conta. Quero saber. Se alguém de vocês aí sabe algum nicho, além do nicho de empresas, que te propicia ter aí 15 serviços para vender para o mesmo cliente e você vende na sequência, isso é o melhor de tudo. Você vende um projeto, este projeto gera um grande resultado, agora você vai para o segundo nível e você vai vender o outro projeto, você vai vender o outro projeto. A minha média dentro das empresas é 1 ano e meio a 2 anos. E eu, na verdade, na grande maioria dos casos, eu saio da empresa, né? Eu paro de atender aquela empresa, porque agora a empresa precisa de um tempo de manutenção. E eu não sou boa na manutenção. Eu gosto do desafio, eu gosto de empresa que precisa mudar a cultura, eu gosto de empresa que precisa de mudanças. Quando ela chega na manutenção, eu sei que o meu estilo, o jeito que eu trabalho não é da manutenção. Eu vou me frustrar e eu não vou continuar fazendo as entregas que eu fazia. Então, quando a empresa chegou na manutenção, eu indico outro profissional que é muito bom em manutenção e eu continuo com as outras empresas que eu estou atendendo e aí abre minha agenda e eu vou buscar mais uma empresa. Isso é uma outra grande vantagem. Quando você trabalha com empresas, você não precisa ficar procurando cliente todo santo mês. Uma outra vantagem, você não precisa ter agenda lotada. Precisa ter agenda lotada quem ganha mal, certo? Quem ganha bem não precisa ter agenda lotada. Ok? Nos períodos que eu mais trabalhei, que eu mais precisei trabalhar, e era muito mais em função da extensão do projeto, certo? Mas para manter o faturamento que eu desejava, né? Quando eu mais trabalhei, eu trabalhei 2 semanas por mês. E com altíssimo faturamento. Altíssimo faturamento. Então, essas são questões que você precisa avaliar. Porque às vezes você não está tendo resultados, você não está chegando onde você quer chegar, porque você está no nicho errado. E quando eu digo errado, não é que aquele nicho não precise, não é que ali não tem uma grande contribuição, não é nada disso, mas é um nicho que não é pagante. É um nicho que você vai ter que estar vendendo todo santo mês. É um nicho que você tem que ter um esforço enorme de convencimento. E é por tudo isso que eu particularmente sou apaixonada por empresas, né? Sabe por quê? Porque quando eu desenvolvo uma empresa, quando eu torno uma empresa um lugar, eu ajudo uma empresa a ser um lugar melhor de se viver e conviver, eu não tenho dúvidas que eu estou impactando a vida de centenas de pessoas. De centenas de pessoas. Que eu levaria muito mais tempo se eu estivesse trabalhando no 1 a 1. Se eu estivesse trabalhando somente com pessoa física. Mas, claro, para isso tem que ter uma escolha. Eu fiz essa escolha há mais de 25 anos atrás. E vim me especializando. Então, isso é uma questão que você precisa entender, certo? E você não tem que ser especialista num tema. Você tem que ser especialista num nicho que você escolheu. Por exemplo, empresas mesmo, né? Qual é aonde que tem um maior investimento? Né? E aonde foi que eu me identifiquei muito, porque eu gosto dos processos de desenvolvimento? É trabalhar com líderes e equipes. Eu não entro no business da empresa. Quem tem que entender do business da empresa é ela. Eu ajudo as empresas a alavancarem seus resultados através do desenvolvimento dos seus líderes e equipes. Aqui tem um outro erro.
Muitos profissionais pensam assim, ai não, eu não posso trabalhar com empresa porque eu não entendo de negócio. Você não tem que entender do negócio do seu cliente, quem tem que entender do negócio é ele. Só que você tem que ter essa clareza com o que é que você trabalha. Eu trabalho com desenvolvimento de líderes e equipes. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um projeto dentro de uma empresa e essa empresa precisa trabalhar seu planejamento estratégico, eu não entro nisso. Eu indico quem faça. E aqui está um outro erro. Muitos profissionais, né, acham ou querem entrar nas empresas trabalhando com o negócio da empresa. Você só pode fazer isso se você domina aquele negócio. Porque se você não domina primeiro, você nem vai vender. Porque o empresário de cara sabe se você entende ou não do que você está falando. Mas você não precisa entrar no negócio da empresa. Você só precisa entender que a empresa tem um negócio, que são coisas diferentes, certo? Eu não entendo do negócio dos meus clientes. Claro que com o tempo você vai entendendo, né? Porque você está trabalhando com todos os líderes, está trabalhando com as equipes, você vai entendendo. Mas eu não tenho que ser uma expert no negócio dele. Quem é o expert é ele. Eu sou expert em desenvolvimento de líderes e equipes, para que o empresário atinja o resultado que ele deseja para o negócio dele. Isso é entender que o meu cliente tem um negócio. Fica claro isso, a diferença? Você não tem que entender do negócio da empresa, mas você tem que entender que a empresa é um negócio. Ok? Combinado? Espero ter ajudado, espero ter trazido aqui para vocês algumas reflexões importantes, porque às vezes, né, nosso negócio não tá indo do jeito que a gente deseja, a gente não tá tendo o faturamento que a gente deseja, né? E a gente não entende por quê, a gente pensa assim, mas eu tenho tanto conhecimento, né? Por que é que eu não consigo vender? E eu vou te dizer que talvez você não consiga vender porque você está pecando em um desses 3 pontos. Ou você não definiu o nicho, ou você está num nicho não pagante. Se você não definiu o nicho, você não conhece as dores, as necessidades do seu cliente. E terceiro, você não conseguiu transformar o seu conhecimento em serviços. E as pessoas e empresas compram serviços que solucionem os seus problemas. Ok? Meus queridos, um grande abraço, uma ótima semana, né? Uma semana aí muito abençoada. Disseram que eu fiquei sem som, sim, estou sem som, aqui continuou da mesma forma. Mas já estamos finalizando, certo? Um grande abraço, uma ótima semana e nos encontramos sexta-feira. Sexta-feira aqui temos uma nova live às 8h30. Um grande abraço, tchau!